Deus seja louvado. Título desta mensagem: A origem do pecado. Irmãos amados, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, começando no verso 7. Apenas alguns versos, que diz assim: Porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vejam, prezados irmãos, o homem é uma contradição. De um lado, vemos o ódio, depravação e pecado. Do outro lado, bondade, compaixão e amor. Por um lado, o homem é um miserável pecador. Por outro, tem faculdades que lhes possibilitam um relacionamento com Deus. Não admira que Paulo tenha considerado essa moléstia que é o pecado e que afeta como o mistério da iniquidade. Algumas pessoas não gostam da palavra pecado, acham que isso é para os outros, mas não para elas. Porém, todos reconhecemos que a raça humana está enferma e qualquer que seja a enfermidade, ela afeta toda a existência humana. Afinal, o que é isso que chamamos pecado? Significa como a falha de uma conformação do homem para com a lei de Deus, ou as transgressões que o homem pode infringir para a lei de Deus. Pecado é qualquer atitude contrária para a vontade de Deus. E como foi que o pecado começou? E por que Deus o permitiu? A Bíblia dá uma indicação e dá resposta a essa pergunta, ao ensinar que o pecado não se originou com o homem, mas com um anjo, que conhecemos como Satanás. Ele não era um simples anjo, mas a mais magnífica das criaturas. O profeta Ezequiel descreve esse ser nobre com as seguintes palavras: Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bendito o Senhor. Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15. Bendito o Senhor. Aqui está também uma indicação, bendito o Senhor. O profeta Isaías nos dá outra explicação sobre a origem do mal, dizendo: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías capítulo 14, versos 12 a 15.
Esse é o quadro geral. O pecado de Lúcifer se resume nesses 5 princípios e nessas 5 afirmativas: subirei, exaltarei, assentarei, subirei e serei. Ele caiu e tornou-se Satanás, por causa de sua ambição desmedida. Ele queria ser igual a Deus. Isso é uma manifestação do orgulho em sua forma máxima. O Novo Testamento nos dá uma das descrição do pecado e do orgulho. Quando uma pessoa pode ensoberbecer-se e se incorre na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. O pecado começou com a revolta de Lúcifer e continuou com a rebelião do homem contra Deus. Em lugar de vivermos para Deus, o pecado nos faz viver para o eu. A Bíblia ensina claramente como o pecado entrou na raça humana. Naquele maravilhoso jardim do Éden, havia muitas árvores. Uma delas simbolizava o conhecimento do bem e do mal. E Deus, em sua sabedoria, disse: dela não comerás. E Adão e Eva, com uma das mordidas, desobedeceram à vontade de Deus, o Deus que eles bem conheciam. Você vê isso em aos Romanos capítulo 5, verso 12, em Gênesis capítulo 3. Deus poderia ter nos criado como robôs, mas Deus deseja que nós venhamos amá-lo, não de uma forma automática e sem orientação. Obviamente, isso seria uma obediência sobre a qual o homem não teria o mínimo controle. Mas, em vez disso, Deus nos criou para a sua imagem e desejava que a criatura adore o seu Criador em atitude responsiva de amor. Mas isso só pode acontecer se exercitarmos o livre-arbítrio. O amor é a obediência que satisfaz a Deus. Deus queria filhos e não máquinas. Foi por isso que Deus deu a Adão e Eva, e o que Ele nos dá hoje, o privilégio da escolha. Santo é o Senhor. Deus concedeu para a humanidade o dom da liberdade. Nossos primeiros pais tinham o direito de escolha. Poderia amar a Deus ou se rebelar e construir seu mundo sem Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma prova para eles, mas eles fracassaram. E porque Adão e Eva, tendo todo o paraíso para a sua disposição, decidiram desobedecer a Deus, a causa dessa rebelião foi a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E foi então nesse pecado de concupiscências que Eva caiu. Vendo a mulher a árvore, que era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou ela do fruto e comeu, ela e o seu marido. Como está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 6. Mas séculos depois, Jesus Cristo enfrentou os mesmos 3 tipos de tentação no deserto. E ele venceu todos. Todos eles foi vencido por Jesus Cristo. E ao fazê-lo, mostrou-nos que é possível resistir às tentações de Satanás. Você vê isso em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Os 10 mandamentos ordenam que não cobicemos aquilo que não é nosso. Contudo, toda lei moral não é apenas um teste seu,
não é um teste. Seu objetivo é o nosso benefício. Toda lei que Deus nos deu é para o nosso bem. E se uma pessoa a transgride, ela está não somente se rebelando contra Deus, mas também prejudicando a si mesmo. E de alguma forma ou de alguma maneira está desagradando a Deus. Deus nos deu a lei porque Ele ama os homens. O desígnio supremo da lei é o benefício do próprio homem. Os mandamentos de Deus foram dados ao homem com a finalidade de promover a sua felicidade e não de restringi-la. Deus quer o melhor para nós e pedir a Deus para modificar seus mandamentos seria o mesmo que pedir a Ele para deixar de amar o homem. O filho muitas das vezes acusa os pais de não o compreenderem ou de serem demasiadamente exigentes. E quando o pai diz ao filho, o filho adolescente esteja em casa até às 11 horas e faz-me saber aonde vai. Ele não está punindo o filho, mas protegendo-o. Deus é um pai amoroso. Quando Adão e Eva transgrediram o mandamento de Deus, morreram espiritualmente e passaram a encarar a morte eterna. As consequências daquele ato foi imediato e terríveis. O pecado tornou-se ainda e é o mais presente elemento na vida do homem. Bendito o Senhor. Em nosso universo vivemos sob a lei de Deus, do plano físico, e os planetas se movimentam com a precisão de fração de segundos, mas nas galáxias não existem experimentos. Vemos na natureza que tudo segue um plano harmonioso, ordenado e preciso. Será que o Deus que criou o universo material poderia ser menos exato numa questão tão importante como a do aspecto moral e espiritual do ser humano? Deus nos ama com amor infinito e não pode aprovar uma desordem e nem irá fazê-lo. Consequentemente, Ele estabeleceu leis espirituais que, se forem obedecidas, produzem harmonia e felicidade. Mas a desobediência resulta em desarmonia, desordem e morte. Quando foram os resultados do pecado de Adão e Eva expostos, e como Adão e Eva contestaram a lei de Deus, eles não a destruíram, mas trouxeram destruição sobre si mesmos. A vida de beleza e liberdade e comunhão com Deus que Adão conheceu acabaram-se. Seu pecado deu um resultado, a morte em vida. E a natureza ficou amaldiçoada. E o veneno do pecado afetou toda a família humana. Toda a criação foi lançada em confusão e a Terra agora é um planeta em rebelião. Um dos vocábulos usados para a palavra pecado no Novo Testamento significa errar o alvo. Pecar é não viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Todos nós erramos este alvo. E não existe uma só pessoa que seja capaz de cumprir todas as leis de Deus em todos os tempos. E a palavra, e para alguns, até mesmo os padrões do mundo são difíceis de serem observados. Bendito o Senhor. São difíceis de ser observados na vida espiritual e estamos constantemente errando. E não existe possibilidade de apresentarmos um desempenho perfeito. O rei Davi disse: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem.
não há nenhum sequer. Salmos 14, verso 3. O profeta Isaías confessa: todos nós andavam desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías capítulo 53, verso 6. Nós todos éramos afetados pelo pecado de Adão. Davi disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo capítulo 51, verso 6. Mas isso não significa que ele nasceu de uma união ilegal, mas que ele herdara de seus pais a tendência para pecar. E por que temos que ser castigados por algo que Adão fez? Pense nisso. Será que você teria agido diferentemente de Adão? Estou certo de que você não teria feito diferente. Bendito Senhor. Todos nós somos pecadores por escolha própria, pois quando atingimos a idade da razão e nos defrontamos com a escolha entre o bem e o mal, todos falhamos e deliberamos ficar com a raiva, com a mentira, ou praticar atos egoísticos e passamos adiante, mexericos, e denegrimos o caráter de alguém. Nenhum de nós pode realmente confiar no próprio coração, assim como ninguém pode confiar em um leão. A Bíblia aplica esses princípios da seguinte maneira: eis que o pecado jaz à porta. Gênesis capítulo 4, verso 7. Quando as circunstâncias favorecem, a maioria das pessoas é capaz de qualquer coisa. Davi foi um exemplo clássico, proibido pela circunstância do seu desejo carnal. Possuiu a mulher de outro homem e depois tomou providências para que o marido dela fosse eliminado, enviando para a linha de frente da batalha. Mas alguém pode dizer: o Senhor faz tudo, todo mundo aparecer tão podre, que isso não pode realmente ser verdade. Bendito o Senhor. Naturalmente que não é, mas é possível o indivíduo possuir uma moral ilibada e, no entanto, não ter amor por Deus, que é um requisito fundamental da lei, e quando deixamos de preencher, santo é o Senhor, os requisitos de Deus, somos culpados e estamos sob condenação. O fato de sermos culpados implica em que merecemos castigo. A própria santidade de Deus reage contra o pecado, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos capítulo 1, verso 18. Culpado de quê? Você pode estar perguntando. A Bíblia diz que pecar é estar destituído da glória de Deus. Muitas pessoas não estão cientes da natureza desse alvo. E é assim que estão no mundo hoje, errando algo. É isso que Salomão quer dizer quando ele fala: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Quando Deus remove a venda dos nossos olhos, há um pouco de luz e penetra em nossa visão. Aí então começamos a enxergar pelo menos o contorno do alvo. E Deus nos dá a lei para levarmos a reconhecer que existe algo de terrivelmente errado em nossa vida e que a morte espiritual é a consequência fatal disso. Essa lei é um conjunto de princípios que irá aguçar o nosso julgamento moral para que possamos identificar o pecado
E os 10 mandamentos constituem a essência básica da lei. Bendito o Senhor. Elas são como um grande aparelho de raio-x que revelam a estrutura óssea de nossa pecaminosidade. As primeiras 4 chapas se referem aos nossos relacionamentos com nosso Deus e Pai. E as outras 6 abordam o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Observemos aí esses 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. E aí está Deus nos mostrando o seu desejo e a sua vontade. Tudo aquilo que não nos pertence, bendito o Senhor, mas que é de outra pessoa, quando agimos assim, agimos errado. Será que alguém pode ler e entender os mandamentos sem sentir-se incriminado por eles? Porque eles revelam a situação do nosso coração. O apóstolo Tiago comentou que até mesmo um só mandamento que é transgredido é o suficiente para destruir-nos. Preste bem atenção. Se estivermos suspensos sobre um abismo e seguro por uma corrente com 10 elos, quantos elos precisam romper-se, bendito Senhor, para que venhamos cair no abismo? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. A Bíblia e a nossa consciência nos dizem que erramos o alvo, seriamente, e que somos pecadores. O que é um Deus santo e o que um Deus santo faz? Como Deus age com relação aos nossos pecados? Temos uma resposta a respeito disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Se arrependa de tudo, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Procura andar em novidade de vida, com Cristo Jesus no teu coração, e estarás livre de ser arrastado pela síndrome do pecado. Sim, Jesus Cristo é a nossa esperança. E se não houvesse essa esperança, essa salvação, eu não estaria pregando esta mensagem para você. Se não houvesse possibilidade de uma solução, creio que você não estaria ouvindo esta mensagem. Estou falando esta mensagem porque o Espírito Santo de Deus me usa como um porta-voz para falar aos vossos corações. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.